Bem-vindos à Semana em África. RFI. Os repatriamentos em massa prometidos por Donald Trump marcaram o início da semana nos países lusófonos. O governo moçambicano disse estar preparado para receber os seus compatriotas caso venham a ser deportados dos Estados Unidos da América. No entanto, para já não houve qualquer notificação de expulsões de moçambicanos, como nos explicou Orfeu Lisboa, a partir de Maputo. Com a onda de deportação de cidadãos estrangeiros dos Estados Unidos da América, diz a chefe da diplomacia moçambicana que as autoridades estão em alerta. Você tem que receber a notificação para saber quantos moçambicanos vão ser repatriados. Ainda não recebemos essa notificação. Então nós não sabemos quantos moçambicanos que vão ser repatriados. Sim. Se forem repatriados. Você sabe como são moçambicanos. Moçambicano é gente boa, não é? Trabalhadora, não é? Sim, então, mas podemos ter alguns moçambicanos, mas não temos o número agora. Sim. Deportação, sim, em caso de necessidade, mas com dignidade, defende Maria Manuela Lucas. Se for repatriado, tem que ser com dignidade. Sim, são seres humanos, têm seus valores, seus princípios e devem ser respeitados. Então, estamos a trabalhar, vamos trabalhar. Quanto à Angola, poderá haver algumas centenas de angolanos em situação irregular nos Estados Unidos, mas também as autoridades confirmaram que não houve qualquer notificação do outro lado do Atlântico, como indicou Francisco Paulo, correspondente em Luanda. Mais de 600 angolanos que vivem legalmente nos Estados Unidos da América vão ser repatriados nos próximos dias pelo governo americano. Em declarações à rádio pública, o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, revela que o governo ainda não foi notificado sobre a expulsão de angolanos residentes nos Estados Unidos da América. Nós não recebemos oficialmente nenhuma notificação para a vinda de 600 e qualquer coisa cidadãos angolanos. Normalmente, os processos de deportação obedecem a critérios bem definidos e sempre que isto ocorre, há notificação. Segundo Vieira Lopes, a única notificação oficial que Luanda recebeu é a de 4 imigrantes angolanos, garantindo que o país está preparado para receber todos os cidadãos abrangidos neste processo do governo americano. A Guiné-Bissau teria cerca de 50 nacionais ilegais em terras norte-americanas. No entanto, também o ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, Carlos Pinto Pereira, referiu que não tem qualquer indicação do seu envio para o país de origem, como contou o Correia, em serviço especial para a RFI, a partir de Bissau. A RFI apurou junto das autoridades da Guiné-Bissau que não há registro de repatriamento dos cidadãos guineenses desde o anúncio do presidente dos Estados Unidos da América em expulsar os cidadãos estrangeiros em situação ilegal neste país. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades admitiu que os guineenses possam vir a ser afetados com a decisão das autoridades americanas, mas até o momento desconhece qualquer impacto direto daquela medida. Carlos Pinto Pereira afirmou que a Guiné-Bissau discorda desta política dos Estados Unidos. De momento, não temos conhecimento de cidadãos nacionais que tenham sido afetados, mas teremos que admitir que possam vir a ser atingidos. Naturalmente, repito, é uma política com a qual não concordamos, não damos o nosso apoio a essa medida. Teremos que aceitar se ela for, digamos, aplicada a cidadãos guineenses, mas de facto condenamos completamente. RFI, a Rádio do Mundo. Em Angola, as autoridades detectaram uma rede criminosa na administração tributária. De acordo com a investigação, os envolvidos abordavam empresas com notas de liquidação de impostos ou multas de valores elevados e negociavam depois reduções desse valor em troca de benefícios próprios. A fraude lesou o Estado em cerca de 7 milhões de dólares, como explicou o nosso correspondente Avelino Miguel. Os serviços da investigação criminal angolanos prosseguem uma operação que já resultou em detenções, que visa desmantelar uma rede criminosa no seio da Administração Geral Tributária, AGT, que desviava receitas de impostos. Os detidos são acusados, entre outros crimes, de peculato, falsificação de documentos e associação criminosa. Os envolvidos na rede criminosa abordavam as empresas com notas de liquidação de impostos ou multas de valores elevados e negociavam reduções do valor, desde que uma parte fosse diretamente para os seus bolsos. Há igualmente indícios de fraude nos reembolsos do imposto IVA. Segundo os serviços de investigação criminal, até o momento,
já foi apurada uma fraude que lesou o Estado angolano de 7 mil milhões de kwanzas, cerca de 7 milhões de dólares. Avelino Miguel, Luanda, RFI. A vacinação contra a cólera prossegue em Angola, mas há moradores dos municípios de Cacoaco, em Luanda, e de Sequel, na província de Colibengo, que estão a rejeitar tomar a vacina. O alerta foi feito por técnicos de saúde que sublinham a importância da vacina para travar o surto de cólera no país, que, de acordo com o Ministério da Saúde, já provocou mais de 65 mortes. Mais detalhes com o nosso correspondente Francisco Paulo. O Ministério da Saúde assegura que o processo decorre a um bom ritmo em Luanda e no Bengo, assim como no Colibengo, as 3 províncias do país apontadas como epicentros da doença. Porém, 3 dias depois do arranque do processo, vários moradores do município de Cacoaco, em Luanda, temem tomar a vacina, declarou Arminda Gouveia, técnica do Ministério da Saúde. Eles dizem que não podem ser vacinados e não aceitamos essa vacina da rua. No município do Sequel, no Icolibengo, de acordo com Sandra Filho, uma outra vacinadora do Ministério da Saúde, também há uma resistência dos adultos que estão a proibir as crianças de tomarem a vacina. Os adultos estão a negar, dizendo que a idade que nós temos já não é mais necessário apanharmos essa vacina. E alguns adultos estão a guardar as crianças dentro de casa. Apesar de alguns incidentes, o representante do Ministério da Saúde no município do Sequel, Joaquim Beng, fala em sucesso da campanha e revela que mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas desde o início do processo naquele território. Conseguimos atingir uma cifra de 122.185 pessoas que foram vacinadas contra a cólera. Neste momento, as equipas estão arduamente a trabalhar no campo. Maputo, 105 FM. Em Moçambique, Venâncio Mondlane rompeu de forma definitiva com o partido Podemos. Em causa está o incumprimento de vários pontos do acordo assinado em agosto de 2024, Mondlane acusando a formação de Albino Forquilha de vender a luta do povo. Orfeu Lisboa tem mais detalhes. Diniz Silvana acusa o partido, liderado por Albino Forquilha, de traição, de agir contra a vontade do povo ao aceitar que os seus deputados 43 tomassem posse na Assembleia da República no dia 13 de janeiro, entre outros atos. Para Duclésio Chico, porta-voz do Podemos, essa decisão, agora tornada pública por meio das redes sociais, não é surpreendente. Não nos surpreende este rompimento, era de esperar. Porém, lamentamos a forma como foi feito o rompimento. Venâncio Mondlane e os seus mandatários renunciam assim de tudo o que havia sido acordado com o Podemos, por entender, lê-se no comunicado, que o seu parceiro político, agora maior força política na oposição em Moçambique, foi inflexível e insensível na defesa da causa do povo, que exigia, entre outros, a reposição da verdade eleitoral. Bissau 94 FM. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau confirmou nesta quarta-feira ter decretado que o mandato do presidente guineense termina a 4 de setembro de 2025. O despacho do Supremo, com data de 3 de fevereiro, surge numa altura em que tem havido um intenso debate sobre a data efetiva do fim do mandato presidencial. Contudo, de acordo com 2 juristas guineenses ouvidos pela RFI, esta decisão é inexistente e não se enquadra no ordenamento jurídico guineense. O Correia, em serviço especial para a RFI, tem mais detalhes. Em entrevista à RFI, Marcelino Ntupe e Luís Petit, ambos juristas guineenses, consideram que não existe consequência jurídica da decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Marcelino Ntupe, advogado de profissão, é da opinião que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça simplesmente prorrogou o mandato do chefe de Estado guineense, o que significa estar a prorrogar também o seu próprio mandato, o que não é aceitável do ponto de vista constitucional. Não existe nenhuma consequência jurídica. Repare. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça prorrogou o mandato do presidente da República, também implicitamente está a prorrogar o mandato dele. Está a ver? Esta é a situação. O que não é aceitável do ponto de vista constitucional. A Constituição é clara. O mandato do presidente da República tem duração de 5 anos. A lei eleitoral, no artigo 182, diz assim: o termo de mandato do presidente da República começa na data de tomada de posse do seu sucessor.
ou seja, dia 27. Neste momento, devemos estar a preparar a tomada de posse do novo Presidente da República. Também outro jurista e advogado, Luís Petit, afirmou que esta decisão é inexistente e não se enquadra no ordenamento jurídico guineense. Para nós é uma situação que não se enquadra, é inexistente, digamos assim. Não tem nenhum enquadramento e muito menos pode ser aplicado no sistema judicial guineense. É lamentável ver um Supremo Tribunal de Justiça de um país num Estado de Direito a ter esse tipo de pronunciamento. Até que, por sinal, foi solicitação da ala do regime que solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça a ter esse pronunciamento em relação ao fim do mandato do atual Presidente da República. É estranho porquê? Porque nunca se viu no nosso sistema judicial guineense onde um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dá um pronunciamento por acordo em relação ao mandato do Presidente da República. Não é a matéria que está em causa, mas sim é o próprio procedimento do próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O acordo tem que ser pelo coletivo de juízes, como se sabe, realmente. E ele, entretanto, faz esse pronunciamento e denomina-o de acordo. É estranho que tenha ele sozinho assinado o tal acordo. Se fosse o acordo, ao menos teria sido 3 juízes que compõem o coletivo. Mesmo sendo o juiz votando contra, ele teria pronunciado, ou seja, ter o voto vencido, argumentando as razões do seu não anuência ao tal acordo. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, na veste do Tribunal Constitucional, confirmou esta quarta-feira que o mandato do Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, termina a 4 de setembro deste ano e que só cessa funções com a posse do novo Presidente eleito. O despacho datado de 3 de fevereiro resulta de um requerimento do Presidente do Partido Republicano da Independência para o Desenvolvimento, Antônio Afonso Té. PRID é um dos partidos que integra a plataforma republicana No Compo Guiné, em português, Construímos a Guiné-Bissau, de apoio ao Presidente Sissoco Embalo, e recorreu ao Supremo Tribunal para este se pronunciar na qualidade do Tribunal Constitucional, já que na ordem jurídica guineense assume também esta competência. Entretanto, no decorrer desta semana, o bastonário da Ordem dos Advogados denunciou desde que tomou posição contrária o fim do mandato presidencial a 27 de fevereiro foi alvo de ameaças e a sua família. O contencioso eleitoral a que se refere o despacho foi desencadeado por Domingos Simões Pereira, presidente do PGC, adversário de Umaro Sissoco Embalo nas eleições presidenciais de 2019. Umaro Sissoco Embalo, declarado vencedor pela CNE, tomou posse numa cerimônia simbólica num dos hotéis de Bissau a 27 de fevereiro de 2020. RFI. Obrigada por ter acompanhado esta Semana em África. Até para a semana.